Olá, internauta! Tempo de Esporte dessa semana vem falar da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alguns times aí ao longo da semana já se enfrentaram na Sul-Americana, tiveram jogos pela Copa Sul-Americana. Nesse final de semana, brasileiros não devem jogar pela Sul-Americana, mas vai ter Campeonato Brasileiro e a gente deve ter tempo seco em grande parte do país. Os jogos já desse sábado, a gente vê aqui, os jogos do sábado, temos aí São Paulo e Atlético Paranaense que se encontram no Morumbi com uma condição de tempo aberto, temperatura aí na casa dos 16 graus. Atlético Goianiense e Santos se encontram em Goiânia, tempo bem seco, aliás, a gente deve ter temperaturas aí na casa de 27 graus, mesmo aí no comecinho da noite, 6h30 da noite, a gente deve ter ainda tempo bem quente na região centro-oeste e com umidade baixíssima. Cruzeiro e Avaí se encontram em Uberlândia, também com uma condição de tempo seco, temperatura na casa dos 26 graus. E o clássico para esse sábado fica com Botafogo e América Mineiro, que se enfrentam no Engenhão. A gente deve ter aí o América Mineiro tentando se levantar um pouco na tabela, mas vai encontrar o Botafogo, que está bem aí no campeonato, e vai ter uma condição de tempo aberto, temperatura na casa de 19 graus. Para o domingo, Dia dos Pais, a gente deve ter ainda uma condição de tempo aberto em grande parte do país. Chuva mesmo só mais para a região sul. Uma área de instabilidade, uma nova frente fria vai avançando aí pela região sul nesse final de semana. Então, jogos, tanto do Rio Grande do Sul quanto de Santa Catarina e Paraná, vão ser com um pouco mais de instabilidade. No Rio, a gente deve ter aí São Januário, Vasco e Palmeiras, com tempo aberto, jogo às 4 da tarde, temperatura na casa de 27 graus. A gente tem também Figueirense e Flamengo, que se encontram em Florianópolis, já com uma condição de chuva. Flamengo tentando recuperar a liderança do campeonato, que voltou para o Corinthians ao longo da semana, com o empate que teve aí com o Peixe. O Corinthians acabou voltando à liderança. Flamengo, então, vai tentar se recuperar nesse jogo do Figueirense. Vai ter aí uma condição de alguma nebulosidade, algumas pancadinhas de chuva, nada de muita intensidade, temperatura na casa de 18 graus. E Curitiba e Atlético Mineiro se enfrentam em Curitiba com uma condição também de chuva leve, termômetros na casa dos 19 graus. O destaque aí para esse Dia dos Pais fica com o líder Corinthians, que vai encontrar o Ceará no Pacaembu com uma condição de tempo aberto. A gente deve ter um domingo de tempo muito bonito em São Paulo, ar seco predominando, umidade caindo um pouquinho, então a gente deve ter aí os pais que forem levar os filhos ao jogo devem tomar um pouquinho de cuidado com hidratação, porque a gente deve ter tempo aberto, temperatura aí na casa dos 23 graus. Já mais para o finzinho da tarde, jogo às 4, a gente deve ter a temperatura começando a cair, mas vai ainda estar na casa dos 23. Os últimos jogos que a gente deve ter nesse domingo, Dia dos Pais, vão ser aí o clássico dos tricolores, Grêmio e Fluminense, que se enfrentam lá no Monumental, no Olímpico Monumental em Porto Alegre, com tempo fechado, chuva, podendo ser até com moderada a forte intensidade e temperatura já um pouquinho mais baixa, na casa de 14 graus. Temos também Bahia e Internacional que se enfrentam lá em Salvador, já com uma condição de tempo um pouco mais aberto, sem alguma nebulosidade só, sem chuva e temperatura na casa dos 26 graus. Semana que vem a gente volta com mais Tempo de Esportes.